Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Energisa Prevcast. Hoje falaremos sobre a rentabilidade e o cenário econômico do mês de setembro. Aqui comigo está o nosso diretor administrativo e financeiro, Wellington Pinto. Seja bem-vindo, Wellington. Oi, Gabi, olá a todos. Bom, Wellington, para começar, como de costume, vamos falar um pouquinho sobre o cenário internacional no mês de setembro. Esse é um assunto interessante aqui do cenário internacional. Foi o corte de juros lá pelo Banco Federal Americano. Uhum, Então, o Fed, né, ele cortou ali 0,25% da taxa de juros. Hoje, o juros está entre 4 e 4,25. Isso é importante porque, quando a gente fala de juros americanos, Banco Central Americano, isso quer dizer que a atividade lá tá fraca, o desemprego está vindo fraco e o Banco uhum, Central está tendo que cortar juros. E isso, com a inflação ainda um pouco alta, né, o que contrapõe a esse corte de juros. Mas por que a gente fala disso aqui no cenário? Porque uhum. isso é importante para o fluxo de capital para o Brasil, para outros emergentes. Isso ajuda a apreciação dos nossos ativos aqui no Brasil. Uhum. Porque quando tem juros altos lá, os investidores acabam correndo lá e aplicando em juros americanos, né? Entendi. E no Brasil, Wellington, o que nós podemos destacar? No Brasil, também falando de corte de juros, né, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, ele manteve os juros ali em 15%, que é muito alto, né, para conter a inflação. Uhum, Essa inflação ainda é alta nos últimos sim. 12 meses até setembro, está em 5,17, sendo que a Uhum, meta é 3%, então está muito longe, né, da meta do Banco Central. A meta definida por ele é 3, mas tem uma banda ali de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Mas se a gente considerar 4,5%, está ainda muito longe de 5,17. Então, a inflação muito uhum, alta. O Banco Central manteve os juros e manteve um discurso contracionista, né? Dizendo para o mercado que ele vai manter os juros por mais tempo, se for necessário. Então isso já era esperado pelo mercado, mas é muito alto se a gente comparar com os juros americanos ali de 4 e 4,5%, o Brasil paga muito juros, né? Isso uhum. deixa a atividade, contrai a atividade econômica, né? Bom, Wellington, nós temos comentado aí nos últimos meses sobre a guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos, né? Que ainda continua sendo um tema aí que merece atualização. Mesmo com alguns sinais positivos, você pode comentar como que está a evolução nesse cenário e o que nós podemos esperar daqui para frente? Ainda tem as tarifas, né, Uhum, impostas para o Brasil, para as exportações brasileiras, que a gente falou nos últimos meses, ali de 50%. É, o que tem de melhor é a relação entre os dois países, né? Então, uhum, o presidente brasileiro e americano se encontraram no evento na ONU, conversaram ali rapidamente, mas já mostrou uma aproximação. Recentemente, o ministro de Relações Exteriores teve uma conversa com Marco Rubio, que é o principal nome lá americano, e acredita-se que tem uma aproximação. Ainda tem as tarifas, mas tem um ponto positivo para a uhum, negociação, né? entendi. Agora a gente sabe que o presidente Lula vai viajar para a Ásia e possivelmente deve encontrar com Trump na Ásia, né? Então, o mercado também espera esse encontro, e isso, apesar dessa guerra ainda perdurar, mas o ponto positivo é que algumas exportações brasileiras estão sendo direcionadas para outros países, o que Uhum. tem minimizado ali o custo dessas tarifas para a gente. Bom, Wellington, vamos continuar acompanhando, né? Vamos falar agora sobre os investimentos da Energisa Prev. Como performaram os planos Energisa e Energisa Sudeste no mês de setembro? Então, eu vou dividir o Energisa com dois resultados, né? O perfil Uhum, conservador rendeu 0,86, né? muito bom. O perfil moderado, que tem um pouco mais de risco, rendeu 1,01 na cota do participante. E o Sudeste, 1,05. Assim, de forma geral, é,
praticamente 100% dos nossos Uhum. planos até setembro está batendo meta, com exceção de um plano que está 98% da meta, que quase 99%, que é o Sim, Funasa BD, mas todos os planos estão apresentando bons resultados e acima das suas metas no ano de 2025. muito bom. E para finalizar, quais os temas que devemos acompanhar aí nos próximos meses? Ah, legal. Então, acho que a questão tarifária continua no radar, né? Uhum, Tem uma discussão ali, principalmente entre China e Estados Unidos, que voltou no radar ali de tarifa. Tem uma pressão grande ali. China deixou de comprar soja americana, tem uma pressão em relação a minérios, alguns minérios especiais, né, que China uhum. também trancou ali as exportações para outros países, que está impactando na atividade americana. E por aqui, no cenário nacional, eu acho que o mercado já começa a colocar no radar as eleições, né? Então, Uhum. as eleições começam a entrar no radar do mercado, então a gente já vê movimentação nesse sentido, e isso deve afetar de alguma forma o preço dos ativos, esses dois temas. Certo, vamos continuar acompanhando esse tema também, né? Muito obrigada, Wellington, pela participação e por compartilhar essas informações conosco. Obrigado, Gabi, obrigado a todos. Obrigada a você que nos assistiu e continue nos acompanhando em nossas redes sociais e também no nosso site www.energisaprev.com.br. Até a próxima!